Eu vou começar esse vídeo aqui mostrando uma cena do nosso maravilhoso ministro de Relações Exteriores, o olavista Ernesto Araújo, pagando um mico lá em Israel. Vamos assistir aqui essa cena vergonhosa. Assistam. I will invite now both ministers to take a photo together. Yeah. Only we need it with the mask. Nesse momento, aparentemente, o Brasil tem uma comitiva, né, uma delegação enviada para Israel para passar vergonha, né? Foram querer turistar, não vão poder, e estão agora pagando os micos lá e mais uma vez envergonhando o Brasil. Antes de entrarmos nesse assunto aqui e abordarmos algumas questões relacionadas a essa viagem do Brasil a Israel, eu tenho dois recados. O primeiro deles é que o livro digital, o e-book do meu livro sobre o Bolsonaro, Minha Especialidade é Matar, está na Amazon com desconto nos próximos dias, com 70% de desconto. Então, se você for lá, você pode comprar esse livro, está muito barato mesmo. Quem não leu ainda, confira. Esse livro está quase um ano já, na verdade, entre os mais vendidos da Amazon na categoria política. Então, confira com 70% de desconto. E, além disso, se você quiser o livro impresso, no site da editora, da Cotter Editorial, todos os livros deles, todo o catálogo da editora está com 50% de desconto. Então, se você for lá agora, no site da editora, você vai poder comprar todos os meus livros e todo o catálogo da editora por metade do preço. Então você pode conferir o livro do Bolsonaro, esse aqui que foi lançamento de dezembro, sobre Jesus, um romance histórico chamado O Rei dos Judeus. Esse aqui também, que é o primeiro romance que eu publiquei com eles, que é Um Cego em Buenos Aires. Esse livro aqui também sobre o Olavo de Carvalho, que eu escrevi com a Heloísa de Carvalho, com a filha do Olavo, também muito interessante, Meu Pai, o Guru do Presidente. E além disso, que eu não tenho aqui, mas a tradução que eu fiz da Teogonia do Exildo, edição bilíngue, grego-português, todos esses livros meus estão com desconto, 50% de desconto lá no site da editora, então confira. E vamos à viagem, né, ao passeio brasileiro em Israel. Inicialmente, Bolsonaro anunciou que enviaria essa comitiva para lá, né, para Israel, para investigar e talvez trazer para o Brasil um spray nasal israelense que ajudaria a combater o coronavírus. É mais uma vez a cloroquina bolsonarista, né, investindo em tratamentos que não têm menor eficácia comprovada, ou muitas vezes com a falta de eficácia comprovada, e foram lá para Israel por causa disso, e quando foram criticados, né, porque foram buscar lá um remédio, gastar uma grana do brasileiro, foram torrar o dinheiro dos brasileiros lá em Israel, quando foi criticado, o Bolsonaro recuou e disse que eles estão indo lá para ver a vacina, para conversar com o governo israelense e quem sabe avançar alguma vacina brasileira em parceria com Israel. Como eu mostrei na cena inicial aqui, foi passar vergonha. Eles achavam que fossem passear por Israel e logo em seguida foi anunciado que eles não poderiam ter mobilidade, porque brasileiro agora está marcado, né? Está com carimbo na testa de pandemia, de celeiro de coronavírus, então eles não vão poder ficar circulando à torta e direito, vão ser acompanhados por representantes do governo israelense, só vão poder participar da agenda oficial. E para você ver como é, né, como é essa mentalidade vira-lata brasileira, né? Você tem ali no Brasil a delegação brasileira, né, a comitiva brasileira sem máscara, como é o comportamento do Bolsonaro, irresponsável, inconsequente, genocida, eles sem máscara embarcando, e quando chega em Israel, e aí eles são obrigados a usar máscara, porque lá é a política de Estado israelense agora, eles têm que usar máscara, eles saem lá obedientes e põem a máscara e respeitam as normas do país. É como o brasileiro, né? Muita gente observou isso aí também, é como o brasileiro que no Brasil faz um monte de malandragens e quando chega fora, né, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos, daí se sente obrigado a respeitar as leis porque sabe que não tem jeitinho, não tem, sabe, conversa, não dá para passar dolangue no policial porque vai ter que pagar uma multa ou vai preso se cometer algum crime. Então, é aquela coisa, né? É a mentalidade tosca, é a mentalidade da classe média e da elite brasileira, né, que se comporta fora porque tem que fazer a bela figura, né? Tem que mostrar que é, sabe... E essa cena do Ernesto Araújo
demonstra bem isso, né? Estão tão acostumados a simplesmente ignorar as recomendações de saúde de organizações sanitárias que quando estão lá em Israel, eles são obrigados a serem lembrados permanentemente. Põe uma máscara, mantenha o distanciamento, não fique perto um do outro, porque lá em Israel o negócio não é brincadeira. Inclusive, é o ponto que eu quero mencionar para vocês aqui. Eu estou com uma reportagem que eu li dias atrás, aqui, uma reportagem do New York Times, falando o seguinte: enquanto Israel reabre, qualquer um que não for vacinado será deixado para trás. E eles mostram nessa reportagem aqui como Israel está criando um sistema, na verdade, de quase subcidadãos. Então, assim, quem não aceitar ser vacinado, quem não aceitar ser imunizado, vai ser deixado para trás, vai ser um subcidadão. O que acontece? Eles estão lá agora exigindo que a pessoa comprove que foi vacinada para poder entrar em shoppings, para poder trabalhar. Se você não tiver vacinado, você não pode trabalhar, você não pode ir para a escola, por exemplo. E isso aqui levanta uma série, né, como diz a reportagem, levanta uma série de questões éticas, na verdade, né? Se um governo pode impor aos seus cidadãos que sejam vacinados, se não fizerem isso, eles serão praticamente excluídos do convívio social. Porque negacionista, antivacina não existe apenas no Brasil, não existe apenas nos Estados Unidos, existe também em Israel. E em alguns casos tem questões religiosas envolvidas, né? Você tem lá grupos ultra-ortodoxos que não querem se vacinar. Então, muita gente está optando, né? Algumas pessoas estão optando a se tornarem de fato esse subcidadão, cidadão de segunda classe, porque não vão aceitar essa ordem do governo. E aqui entra em confronto, né, como eu disse, essa questão ética e política também, se um governo pode determinar, se um governo pode violar os direitos individuais de um cidadão e obrigá-lo a se vacinar. E aí, a questão que a gente pode também derivar disso, né, é se o direito individual, a liberdade individual, ela pode se impor sobre também a vida da coletividade. Porque vamos supor, se você mora numa ilha deserta, se você lá é o Robinson Crusoe, ou se você é o náufrago lá do filme do Tom Hanks, você está numa ilha deserta, não tem mais ninguém com você. Você faz o que você bem entender. Você pode andar pelado na sua ilha, você pode fazer o que bem quiser, na verdade, que as consequências dos seus atos não vai impactar mais ninguém, a não ser você mesmo. Então, se você estiver nessa ilha deserta e não quiser se vacinar, não se vacine, porque você não vai prejudicar ninguém. Só que nós, todos, né, que vivemos em sociedade, que vivemos, sabe, em cidades, em comunidades, num país, os nossos atos, de fato, têm consequências sobre os demais. Então vamos supor que você resolva não se vacinar e daí você contrai o coronavírus e sai na rua livremente propagando o vírus para outras pessoas que não foram vacinadas porque nem sequer podem ser vacinadas, porque algumas pessoas não podem receber vacina. Seja porque tem uma doença autoimune, seja porque simplesmente é alérgica à vacina, ou seja, tem pessoas que vão sofrer as consequências da sua falta de consciência cívica e coletiva. Esse assunto de se é permitido proibir alguém de integrar a sociedade porque não foi vacinado, isso já acontece na verdade, né? Se você, por exemplo, pôr o seu filho na escola, quando você vai matricular o seu filho, você tem que levar a carteirinha de vacinação do seu filho para mostrar que ele foi imunizado e se ele não foi imunizado, por que ele não foi imunizado. Então isso já acontece. Em muitos países, se o seu filho não tiver as vacinas, ele não pode frequentar a escola. E em alguns casos, como o Brasil, se não frequentar a escola é um crime. Então, de certo modo, no Brasil já é obrigatória a vacinação ou vários tipos de vacinação. E outra coisa também, por exemplo, se for viajar para outro país. Então, certos países requerem, exigem que você tenha vacinas para doenças que são endêmicas, né? Doenças que são comuns naquele país. Então isso já acontece, na verdade. Isso não é, sabe, nenhum tipo de delírio, nenhum tipo de imposição estatal de Israel, algo fora daquilo que já acontece. É claro que nesse caso em particular do coronavírus, a gente fala de um momento muito particular, de uma doença para a qual ainda não há uma solução em escala global, então as decisões parecem muito mais draconianas do que realmente são. Nessa reportagem mostra que também há uma certa contradição nessa política de Estado de Israel agora, porque enquanto que por um lado eles estão impondo isso aí aos cidadãos israelenses, e alguns estão se recusando e acabam recaindo nessa brecha, né, nesse vão da sociedade, por outro lado, eles não estão com uma campanha eficaz de vacinação para os palestinos, que são residentes em zonas de ocupação israelense. Então, eles vacinam os israelenses ou obrigam os israelenses a serem vacinados, enquanto negligenciam os palestinos. E aí, de certo modo, também você pode pensar num espírito quase genocida também, de prejudicar a população com os quais Israel já tem conflitos e tensões há muitas décadas. Outra coisa que eu quero observar também é que
Falando desse spray nasal, né, por qual não tem nenhuma comprovação científica de que funciona, tem alguns poucos estudos ali que são bem superficiais, nada garante que daqui, sei lá, 5, 10 anos não haja um remédio, né, um remédio que você compre na farmácia, que minimize ou que ajude a combater o coronavírus. Imagino que a ciência está bastante desenvolvida a um ponto de que, em breve, nós teremos, de fato, remédios que a gente pode comprar e ajudar nos sintomas. Assim como tem antigripais, por exemplo, antivirais. Ou seja, a gente toma lá um remédio, está com gripe, toma um remédio, alivia os sintomas, a gente fica lá um pouquinho mal, né? Fica lá um dia ou 2 de cama e depois volta ao normal. Então, não duvido que, de fato, em breve tenha isso. Mas, por enquanto, o único modo de combater o coronavírus ou é distanciamento social, para países que não têm vacina, como é o caso do Brasil agora, que tem poucas vacinas, distanciamento social, isolamento social, máscara, álcool gel ou vacina. Até o momento é o que tem. São soluções que a gente sabe. Os médicos estão testando diferentes remédios, diferentes medicamentos, ver se funciona. Em alguns casos, alguns coquetéis são mais eficazes do que outros, mas no geral não tem nenhum remédio que a gente saiba que combata o coronavírus. Como eu falei, nada impede que daqui a alguns anos isso aconteça, porque pelo que tudo indica, o coronavírus veio para ficar. O coronavírus agora será como a gripe. Todos os anos virão novas ondas de coronavírus, até um ponto que todos nós tenhamos algum tipo de imunidade, né? Que eu falo de anos e décadas adiante. Temos algum tipo de imunidade que nos proteja do pior. Mas até isso acontecer, muita gente vai morrer e a gente depende de políticas governamentais de imunização e de contenção da propagação do vírus. Então, aquilo que Israel está fazendo ali, que parece drástico, né? Se você não se vacinar, você vai ser excluído do convívio social, pode parecer drástico, mas, nesse momento, é uma medida que visa forçar as pessoas a se conscientizarem. Quem viu o filme, por exemplo, Contágio, que dizem ser o filme mais realista sobre uma pandemia, você tem nesse filme uma doença que é extremamente letal. E ao longo do filme, né, a esse combate à propagação e ao combate a esse vírus letal, e acontece justamente isso. Em algum ponto do filme, pessoas que já foram imunizadas ou que têm algum tipo de imunidade natural ao vírus, elas têm lá um código de barra, elas têm lá uma etiquetinha, lá uma pulseirinha, que elas podem frequentar os locais, podem frequentar os shoppings, podem circular, enquanto que quem não tem isso tem que ficar em casa isolado. É claro que nesse filme a situação é muito pior, na verdade. É um vírus muito mais contagioso, muito mais letal do que o coronavírus. Mas isso já demonstra como é uma visão que já estava circulando, possivelmente muito antes, né, entre quem trabalha com esse assunto, de questões éticas que podem ser suscitadas a partir disso. Como lidar com uma pandemia, como escolher quem vai viver e quem vai morrer, como escolher quem vai poder se integrar na sociedade e quem não vai, como escolher quem vai ser vacinado primeiro nesses grupos de risco, né, e quem vai receber por último as doses. São questões que já eram cogitadas anteriormente, como eu disse, né? Você já tem artigos, textos que mencionam essas questões éticas, e agora a gente está tendo que confrontar essas questões na prática, né? São questões que a gente está tendo que lidar em diferentes países, encontrando diferentes soluções para isso. E só um último detalhe também, ainda falando sobre essa viagem para Israel, eu suponho que essa comitiva brasileira em Israel, né, que vai Eduardo Bolsonaro, vai Hélio Negão, vai uma cambada ali próxima do presidente, se dá justamente porque Israel se tornou agora o último bastião de aliados do bolsonarismo, do Bolsonaro. Porque nos Estados Unidos mudou o governo, agora tem o Joe Biden, que não é muito amistoso com o Bolsonaro, e você tem, né, esse movimento global de extrema-direita agora em retrocesso, em recuo, e um dos últimos locais de apoio do Bolsonaro é Israel. Então não surpreende que eles estejam indo agora para Israel e não para os Estados Unidos, porque se o Trump estivesse no poder agora, você pode ter certeza que essa cambada estava lá agora lambendo o saco do Trump. Mas com a queda do Trump, eles têm que procurar outro saco para lamber, e vão lamber agora o do Netanyahu. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto aqui, sobre essa viagem vergonhosa, né? Eles estão passando vergonha lá em Israel, na verdade, né? O Brasil leva décadas para construir uma imagem internacional, de país sério, de uma população, sabe, consciente, de um povo, sabe, digno. Leva décadas para construir isso e em pouco mais de 2 anos, o Bolsonaro consegue destruir a imagem do Brasil no exterior, consegue destruir a imagem que foi tão duramente conquistada, para você ver, né? Para você criar uma reputação é muito difícil, é trabalhoso, e para você destruir uma reputação basta entrar um animal como o Bolsonaro no poder. Então me digam o que vocês pensam no comentário sobre essa viagem para Israel, sobre essas políticas agora de Israel, né, de criar praticamente uma subcategoria de cidadãos, de acordo com esse artigo do New York Times,
O que você pensa sobre isso, né? Sobre as implicações éticas relacionadas a isso, se isso é correto fazer, né? Exigir que as pessoas se vacinem, senão elas estão excluídas do convívio. O que você pensa sobre isso? E também confira os meus livros lá na Cota Editorial, todos os livros do catálogo da editora agora com 50% de desconto até dia 10 desse mês, ou seja, corra lá e confira. Todos os meus livros estão com desconto lá, então são vários livros. E também confira na Amazon o livro digital Minha Especialidade é Matar, com 70% de desconto também durante os próximos dias. Confira e a gente se vê por aí. Um abração, se cuidem e até mais. Tchau!